Oi, gente, boa noite. Agora tá todo mundo ouvindo? Acho que sim, né? Essa é a nossa primeira live. A gente vai fazer essa como teste, mas semanalmente nós vamos lançar uma palestra e vamos lançar alguns vídeos também para que a gente possa conversar e as lives também. Então, assim, esse é um teste e eu quero agradecer a todo mundo do grupo e os amigos, né, que estão ouvindo nesse momento. Nós vamos nos reunir hoje para falar um pouco sobre esse problema mundial que está acontecendo. Tem muita gente no YouTube, muita gente no grupo e muita gente na rua que quer saber o que o Daniel acha sobre o coronavírus, sobre essa pandemia que nós estamos enfrentando. Todo mundo sabe que está sendo um período difícil, um período em que a gente não pode se abraçar, não pode apertar as mãos, não pode ter um carinho, o que a gente já estava muito acostumado. Eu, particularmente, tive uma grande tristeza em ter que cancelar a psicografia desse mês que estava marcada no GFA, no dia 21, cancelar também os nossos trabalhos voluntários. Então, a gente sabe que está suspenso todos os trabalhos voluntários do Grupo Inácio Daniel até o dia 31 de março, e isso é uma tristeza. A gente teve que tomar todas essas precauções porque as autoridades, né, terrenas estão nos instruindo a isso e nós devemos fazer. Então, a primeira coisa que eu quero ler para vocês é a mensagem que o Daniel, através de mim, fez, para que vocês possam entender qual é o entendimento dele também sobre esse período que nós estamos vivenciando e o que ele acha que nós podemos fazer para melhorar e para passar por esse período com paz, com tranquilidade, né, com fé em Deus. Então, ele começa a mensagem dizendo: Queridos irmãos, grato sou pela oportunidade de partilhar convosco o entendimento oriundo de centenas de anos de estudo e da esperança realista da evolução coletiva, mas principalmente da evolução individual, vez que sem essa torna-se impossível alcançar o bem comum. Assim como o oleiro amassa o barro, Deus nos transforma amassando e moldando o vaso, para que tenhamos a oportunidade de nos tornarmos seres não só humanos, mas celestialmente melhores. Se o nosso Criador é magnífico e perfeito, grandiosa e divina é a sua criação. A perfeição que não nos atingiu deve ser conseguida por intermédio das lutas diárias e das mudanças, sejam elas bruscas ou não, que acontecem ao longo da história. Ora, pois, um organismo vivo, para a sua formação, por menor que ele seja, requer um longo tempo. Assim, qualquer vírus ou bactéria também não surge de uma hora para outra, nem tampouco as suas reações. A doutrina espírita ensina e elucida continuamente e exaustivamente com a extensa literatura e as experiências espirituais dos irmãos que participaram da codificação. Então, cabe-nos profundamente nos voltar à reciclagem dos estudos, principalmente sob a ótica doutrinária. Faço aqui o chamado para a reflexão individual do bom senso, da reforma íntima, da prática do que aprendemos e por muitas vezes ensinamos, e chamo principalmente a reflexão do cumprimento dos nossos papéis terrenos e da nossa função de trazer a paz. Logicamente, é irrefutável o momento crítico por qual a humanidade atravessa, mas não podemos esquecer que já passamos por outros e o que mudou foi o organismo de transmissão. E o que não mudou? Nosso comportamento de sempre, de até nessas horas deixarmos o egoísmo de salvar a si mesmo perdurar sobre a coletividade. Vejamos que os meios que utilizamos para a prevenção são simples e deveriam ser usados no cotidiano, evitando assim a contaminação de diversas doenças. No dia a dia, não fazemos, pois não vislumbramos a possibilidade de algo fatal. Apenas em momento de surto e receio coletivo é que passamos a fazer. Ou seja, o bom senso, a etiqueta e cuidado altruístico só funciona quando descobrimos o perigo rondando a nossa porta. Nosso senso de proteção diz respeito a nós mesmos e o mais próximo. Essa é a primeira lição a se aprender. Quando o ser desmedidamente sente forte receio de partir, ou na verdade de retornar ao seu local de origem, mostra apenas o despreparo existente e a inutilidade pela qual passa. Digo-lhes com o maior dos amores: trabalhem, trabalhem e trabalhem, e jamais a misericórdia divina permitirá uma partida precoce e acrescentará a vossos dias. Estar em um planeta de expiação não significa tão somente aguardar que as coisas deem errado,
se lamentar e justificar por ideologias ou crenças. Estas estão aí para mostrar justamente o contrário, que o espírito é nobre e pode modificar qualquer situação. Desde os mais remotos povos existentes, existem previsões, cada qual ao seu modo, do fim do planeta, de catástrofes violentas e da falta de comida e água. E o que fazemos? Nada. Esperaremos todas as profecias se tornarem realidade, para que possamos justificar com palavras e não com atos todas as tormentas que porventura aconteçam. Já parou de desperdiçar água? Já parou para dividir a comida com o próximo? O consumismo ainda te rodeia? Ama com ações ou ama com palavras? Já sabe o valor do abraço, do beijo? Internamente se perguntem, e dependendo da sua resposta, saiba que você também é responsável pelas mudanças pelo qual o planeta irá passar. Por aprendizagem, já sabemos que o amor é a solução para todos os problemas, e não há amor sem paz, e no involucro da paz reside sempre o amor. É chegada a hora, na realidade, já é ultrapassada a hora de nos tornarmos úteis aos olhos de Deus e agradável ao convívio dos irmãos. Se aceitarem uma palavra, vos digo: façam todas as precauções terrenas cabíveis e conjuntamente utilizem esse momento para individualmente se reformar e trabalhar. Encham o coração de paz e amor e, acima de tudo, entendam que quem não faz esforço para melhorar a si mesmo torna o planeta, a casa que vive, menos agradável e feliz. Fiquem em paz e sejam pacificadores. Espalhem o amor e a fé em Deus e façam o possível para tornar a vida de todos melhor. Fiquem na paz do Criador. Inácio Daniel da Silva. Então, o que o Daniel tem para nos trazer é nossa reforma, a reforma individual. É por intermédio dessa reforma individual que nós coletivamente vamos vencer essa batalha e vamos também nos reformar enquanto sociedade. Nós muitas vezes somos egoístas, egoístas no que diz a entender que nós só tomamos precauções, ou só tomamos certos cuidados quando isso diz respeito a um perigo a nós ou aos nossos, aos próximos, aos familiares. Então, o que nós devemos fazer agora é, como diz o Evangelho de Jesus Cristo, é fazer um tripé, é pegar o amor, é pegar a esperança, o compromisso na esperança e a fé em Deus, para que a gente possa passar por essa crise. Na Bíblia, tem várias passagens e várias tormentas onde os discípulos passaram por isso e vários povos também. Mas eles se reuniram e, junto com a fé em Deus, com o amor ao próximo, eles conseguiram passar. Esse é um momento de mudança planetária e nós estamos tendo a oportunidade, a divina oportunidade de utilizarmos isso para progredir. É uma progressão, é uma evolução. Não foi para isso que a gente veio a esse planeta? Então é isso que nós devemos fazer. Existem muitas perguntas sobre a questão doutrinária, e essas, vários médios que têm cacife maior do que o meu para explicar, porque eu não me sinto preparada. Eu fiz esse comentário, essa mensagem hoje para vocês, há muito pedidos. Eu acho que Divaldo e tantos outros médios, a própria FEB, já lançou várias explicações sobre a ótica doutrinária, que já fazem jus a todos os méritos e que já está muito bem explicado. O que eu venho trazer para vocês hoje é a visão como ser humano, como individual. O que eu posso fazer para mudar, o que eu posso fazer para passar por esse momento e resgatar algo para mim. Quando isso acabar, o que vai mudar para mim e o que eu vou mudar enquanto sociedade, o que eu vou mudar enquanto próximo. Pois é, essa semana foi muito difícil quando a gente cancelou os trabalhos voluntários, porque nós precisamos manter a segurança dos 97 voluntários do Grupo Inácio Daniel e precisamos também pensar naqueles que economicamente são mais necessitados. E foi muito dura essa dúvida, foi num momento muito difícil, porém a gente tinha que manter a segurança do pessoal do grupo. Só que a um certo momento, essa semana, a gente estava assistindo televisão sobre as notícias que estavam passando, e passa uma moradora de rua nos dizendo que ela estava a passar fome porque o restaurante que dava a comida para ela está fechado, né? A gente sabe que foi fechado todos os comércios, praticamente todos os estados deram esse alerta. E aquilo me tocou muito. Me tocou saber que a nossa falta,
a nossa falta de ajuda agora, o nosso empecilho de ajudar, porque a gente também precisa se precaver, está tornando a vida de alguém também pior. E eu fiquei com um sentimento muito dividido entre o sentimento da segurança e o sentimento da covardia. Isso eu não posso mentir para vocês e não vou. Então, eu tomei uma decisão de chamar algumas pessoas do grupo para que a gente pudesse fazer um lanche. E esse lanche ia ser distribuído por outras ONGs. A distribuição não é feita pelo Grupo Inácio Daniel. Nós, enquanto individual, cada um na sua casa, e cada dia fazemos kits de lanche, que são comida. É um sanduíche, um suco, uma água, um biscoito recheado e também sabonete líquido. Nós temos feito kits de sabonetes líquidos. Esse kit é entregue por outras ONGs. A gente já entregou na Estrutural, na Santa Luzia, a gente já entregou hoje numa ONG que cuida de moradores de rua, e assim a gente vai fazer durante todo o período da quarentena. A gente espera isso. Mas para isso a gente também precisa de ajuda. Ajuda do pessoal do grupo que já está fazendo e a ajuda de você que vai assistir esse teste, essa conversa que a gente está tendo agora no YouTube, porque nós vamos publicar também. Então, se você gostaria de ajudar, entra no site www.inaciodaniel.org.br. Lá tem um link do PagSeguro que você pode nos ajudar também. Sem BR, gente. Daniel. Como nós vamos encarar o que estamos passando nesse momento? Nós podemos encarar com muito medo, nós podemos encarar com pânico, nós podemos encarar de diversas formas, mas a gente deve encarar com a fé em Deus. Nós todos os dias projetamos através da doutrina, não só espíritas, várias doutrinas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, a nossa fé em Deus, a nossa confiança em que tudo passa, a nossa confiança que nós passamos por aquilo que devemos passar. Então é assim também que eu convido vocês a passar por esse período. O Daniel sempre me diz que existem dois modos de passar por isso, ou baseado e fundado em nossa fé, ou baseado no pânico. E nós temos o dever, nós, como seres humanos encarnados, passando por uma transição planetária e presente neste momento, além da grande oportunidade de evolução, nós temos o dever de sermos pacificadores. Não adianta projetar o medo, não adianta projetar a desconfiança, não adianta projetar o receio nos irmãos, naqueles principalmente menos favorecidos. Então, a gente tem a nossa doutrina nos prega para ser pacificadores, e é assim que eu gostaria que vocês também entendessem esse momento pelo qual passamos. Eu acredito que todo mundo já leu a parte de Isaías na Bíblia, e eu trouxe hoje para ler para vocês uma parte que para mim explica muito bem. Desde pequena, desde quando eu descobri a mediunidade, há diversos problemas que eu passei na minha vida pessoal. Eu não chamo a fé perfeita, eu sempre digo que a fé perfeita é existente nas pessoas que têm a fé cega. Eu brinco com o pessoal do grupo que eu acredito nos espíritos porque eu os vejo. E isso não torna a minha fé perfeita. A fé perfeita é a fé de quem nunca vê, ou a fé até mesmo de quem não acredita numa entidade superior, mas mesmo assim usa o seu modo de vida para ajudar. Essa, para mim, é a fé perfeita. Mas na minha pouca fé, eu sempre dizia para mim mesmo: se eu estou passando por isso, é porque eu devo passar. E várias religiões também pregam que diz que Deus não dá um fardo maior do que a gente pode carregar. E é isso mesmo. Deus, ele é perfeito. Deus é perfeito nas circunstâncias, Deus é perfeito na justiça, Deus é perfeito no agir. Se hoje estamos passando por esse momento, é porque precisamos passar. E precisamos passar por ele de forma amena, de forma amorosa, de forma criativa também e de forma tranquila. Então, eu trouxe para vocês hoje uma parte da Bíblia, em Isaías 41, que ela prega muito a fé, a esperança e a cautela. É esse o tripé que eu gostaria que vocês pensassem: fé, esperança e cautela. Então, Isaías 41, ele diz: calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Cheguem-se e então falem, cheguemo-nos junto a juízo.
O que Deus diz aqui é: cale-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Ele nos chama a renovar as nossas forças nesses momentos difíceis pelo qual passamos. Hoje nós passamos uma pandemia de vírus, mas nós já passamos dengue, nós já passamos problemas individuais que não são coletivos, nós já passamos a morte de filhos, nós já passamos doenças, separações, falta de emprego, tristeza, depressão, nós passamos vários problemas e Deus nos chama a renovar as nossas forças. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua em paz, por uma vereda em que com os seus pés nunca tinha caminhado? Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro e com últimos eu mesmo. Ou seja, Deus pode tudo. Deus criou tudo. Deus criou o bem, Deus criou o mal, Deus criou tudo. E Ele pode tudo. Eu costumo dizer aqui em casa que Deus é Deus. Deus é amigo, Deus é fiel, Deus é amor, Deus é justiça. Deus é Deus. As ilhas o viram e temeram. Os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. É isso que Deus nos diz hoje também: esforça-te. Nós temos que nos esforçar. E aí onde entra a cautela também. Todas as precauções, as regras que as autoridades terrenas nos têm passado é para o nosso próprio bem e para o bem da coletividade também. Então, a gente encarecidamente, com esse esforça-te que Deus nos diz pela Bíblia hoje, essa palavra nesse momento é para você que pode ficar em casa, fique em casa, para que a gente possa de alguma forma tentar controlar essa pandemia, fique em casa. Use gel, se você não há aqueles que estão na rua, os moradores de rua, os moradores das comunidades carentes, usem ONGs que já estão especializadas nisso. Assim como o Grupo Inácio Daniel, existem vários grupos espalhados pelo Brasil que estão fazendo isso, e se de alguma forma você puder ajudar, ajude. E o artífice animou o ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada, boa é. Então com pregos afirma, para que não venha a mover-se. A coisa soldada é a nossa fé. O prego é a nossa fé, para que a gente não venha a mover-se, não venha a titubear, para que a gente tenha fé firme em Deus de que esse momento vai passar. Outros momentos já passaram também. Então, firme a sua fé como um prego. Firme a sua fé no coração e no coração daqueles que estão perto de você. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Deus nunca rejeita a gente. Talvez um amigo do lado vai rejeitar, talvez a sua família te rejeita, mas Deus não te rejeita. E se você está passando esse momento, se você está nesse planeta junto conosco, passando esse momento, mundialmente falando, é porque nós temos que passar. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ou seja, Deus não vai nos abandonar nesse momento como nunca nos abandonou. Deus está sempre conosco nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, nas alegrias e na tristeza. E ele diz no versículo 21, apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Nesse momento, as pessoas que estão em casa, que estão em isolamento, aquelas todas que podem ficar e devem ficar em casa, têm uma arma muito forte, tem um remédio muito forte também para passar por esse momento, a oração. Formemos os nossos firmes petições a Deus. Vamos pedir por nós, pedir pelo nosso grupo de amigos, pela nossa família, pelo mundo. Vamos pedir também pelos aqueles irmãos que estão no outro lado, no Japão, na China, nos Estados Unidos, em outros países. Vamos pedir por aqueles que sofrem. Vamos pedir pela África, que está passando por uma pandemia junto conosco, com menos condições, inclusive. Vamos pedir por todo mundo. Então, Deus é isso. Deus é o Criador, Deus é o nosso Pai, e às vezes o Pai ensina de maneira às vezes dura, mas é por isso que temos que passar. Então, a minha mensagem de hoje, junto com Daniel, não é uma mensagem tipicamente doutrinária, é uma mensagem que possa chegar no seu coração. Você que é espírita, você que é católico,
você que é evangélico, umbandista, você que é ateu, agnóstico, você que pratica o ocultismo, enfim, você de qualquer doutrina, de qualquer ideologia. Procure passar por esse momento agora, começando a reformar você, dando um mergulho dentro de você. Vocês não estão isolados dentro de casa, isso não é isolamento. Isso é uma oportunidade que veio por intermédio de um vírus, para que a gente pudesse dar mais valor ao abraço, ao beijo, à nossa família, para que a gente desse mais valor à companhia dos nossos filhos, para que a gente desse mais valor aos livros, ao estudo, para que a gente desse mais valor à nossa casa. Por mais humilde que seja, a nossa casa é um lar que abriga muito amor e muita esperança. Então você não está isolado, você está na companhia dos seus e você pode utilizar esse momento para melhorar. Você que pode usar esse momento de outra forma para ajudar outros, ajudem também. Com toda a segurança do mundo, pense naquele que está fora. Pense nos idosos que estão sem poder fazer as compras. A gente tem vários exemplos na mídia hoje. Se você puder ir fazer compras, se você puder dar uma ligada para eles para conversar, porque é eles que a gente tem que proteger nesse momento, é o grupo de risco. São os idosos, são aqueles que têm doenças crônicas, enfim, são aqueles que têm a imunidade baixa. Então, vamos proteger eles. E protegendo eles, a gente está protegendo a nós mesmos. Então, gente, eu convido vocês a isso, a fazer uma reflexão, não ideológica, não religiosa, mas enquanto individual. E hoje eu venho com a blusa, deixa eu ver se eu levantando, se dá para vocês verem direito. Essa blusa aqui é dos meus amigos, do Recanto de Nazaré. A blusa diz: não desista, sempre insista. Essa é de uma amiga minha, a Lívia, que desencarnou, e foi através dela que começou todo esse processo da psicografia também. Eu já fazia aqui, mas foi quando eu fui para Franca. E hoje eu estou usando essa blusa em homenagem à Lívia, porque esse lema dela, não desista, sempre insista, né? Nunca desista, sempre insista, serve para esse momento. E por intermédio dessa blusa, eu quero mandar um abraço, um beijo para o pessoal de Franca, ao Recanto Maria de Nazaré, é uma casa para mim também, ao GFA, meu amigo Estevão, que tem me apoiado tanto nesses momentos difíceis, ao público do GFA e aos médios da casa também, um abraço, um beijo, e ao meu grupo, o grupo do Inácio Daniel, aos 97 voluntários, nós estamos firmes, longe fisicamente, mas juntos de coração. Então, a gente vai abrir agora para perguntas, né, Ivan? Meu assessor aqui, nós vamos abrir para perguntas. Vocês podem digitar no site as perguntas que vocês queiram no chat, gente, eu ainda estou aprendendo. Vocês podem digitar algumas perguntas se vocês quiserem. Por enquanto, né, a gente está tendo aqui só alguns comentários. Deus abençoe cada dia mais esse tempo de oportunidade de refletir sobre o seu papel na Terra. É isso mesmo. É o tempo de reflexão de papel na Terra. É o tempo de darmos as mãos físicas, não, mas as mãos do coração. É aquele elo que é ligado pelo amor, aquele elo que é ligado pelo sentimento. E por mais separados fisicamente que estejamos, nós podemos estar juntos nesse momento. Vamos ver. Também te amo, Priscila. Ah, tem muitos te amos, né? Aqui eu também amo muito vocês. Como é a primeira live, é claro que a gente vai abrir depois, numa próxima, e vão ter mais perguntas no YouTube. Mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta para o Daniel, ou sobre o que ele acha, ou qualquer outro assunto, vocês podem fazer. Ivan, saudade de você, viu? Vai dar tudo certo. Isso, Thaís. Que a gente possa usar esse momento para ficar perto da nossa família. A Esté está perguntando qual o projeto que é a sua menina dos olhos. Pois é, eu costumo dizer que eu amo muito, muito, muito a psicografia, porque é uma forma que eu posso fazer para confortar pessoas, né? Que o Daniel e os seus entes queridos usam. Então, o consolo das pessoas me dá muito, muito, muita alegria, muito amor. Mas eu costumo dizer que a menina dos meus olhos são os projetos de caridade. Eu consigo atingir não só os corações, não só as pessoas com religião, mas eu consigo atingir as pessoas menos favorecidas, né? E eu acho que é isso que Deus quer, outro, né? Oscar, um beijo aos nossos companheiros aí do Rio de Janeiro e de São Paulo, um beijo.
A Andrea pergunta: a espiritualidade sabe de quantos irão regressar agora? Eu acho que só quem sabe tudo é Deus, né, Andrea? A espiritualidade não sabe quantos vão regressar de forma certeira, mas ela está lá pronta a atender, a resolver, e também os entes queridos e os outros espíritos, né, evoluídos e que têm essa função, vão estar lá para receber aqueles que se forem por intermédio desse vírus, né, que vão desencarnar por isso. Aliás, já estão sendo recebidos, e eu quero dizer para a gente também fazer orações e cada um na sua religião para eles também. Mara Soares, de São Paulo, pergunta se a reunião de Campinas será mantida. A reunião de Campinas está marcada para o dia qual, gente? 25 de abril? Eu não desmarquei Campinas ainda, eu desmarquei a minha psicografia em março aqui, porque já estava muito em cima, e a gente vem enfrentando esse surto aqui em Brasília também, e também para respeitar o decreto do governador. Então, Campinas vai depender das autoridades de lá, e também de como vai estar esse processo, né, do contágio. A gente vai respeitar todas as regras, e a gente vai esperar um pouco mais para perto, para que a gente possa decidir se vai cancelar ou não. A gente vai priorizar a segurança de todo mundo, porque como as psicografias acumulam, aglomeram muitas pessoas, então a gente tem que ter essa segurança, Mara. Mas até o presente momento, não. A gente mantém a agenda de Campinas, de Petrolina e de Brasília os próximos, mas nós vamos avisar no site. Oscar do Rio de Janeiro pergunta quando será a inauguração da nossa nova casa. Esse foi um processo difícil, né? Quando tudo isso começou, a gente está em meio a uma reforma da casa, né? Então, tivemos que parar muita coisa por causa do surto e, claro, da segurança. Mas a gente continua fazendo aos poucos e sem aglomeração, com poucas pessoas, e eu espero que, se Deus quiser, em abril a gente possa inaugurar a casa, né, e possamos dar início a alguns trabalhos e a alguns projetos. Isso é nossa esperança em Deus, vamos ver como as coisas vão caminhar. Estudo imaterial diz: "Muita força, gostaria de saber se o Daniel pode nos responder se essa é a transição planetária antes anunciada por Chico. É o que Daniel acredita e preconiza. Eu acho que nós não demos muita atenção às coisas que foram divulgadas, né, pelo espiritismo e por alguns médios, por intermédio do Chico, e estamos sofrendo também um pouco a consequência da gente não ter procurado estudar, não ter procurado entender. Nós entendemos as coisas muito da maneira que nós queremos. Nós entendemos o fim do mundo, muita morte, muito isso, muito aquilo, e não paramos para entender que é um processo que teríamos que passar. E eu acho que nós fomos avisados, não só pelo Chico, mas algumas vezes durante o longo da história, né? Eu espero que quando nós passarmos por essa, a gente possa aprender para que, se houver uma próxima, para que, se a gente tiver que passar por um problema parecido, a gente passe com mais tranquilidade, mais força e mais fé também. Flavinha de Petrolina, um beijo, viu? E a gente também segue na esperança de cumprir a agenda lá em Petrolina também. Carlas Marins, Mayra, seus filhos já entendem a sua mediunidade? Fico imaginando como deve ser seu dia a dia em família e, ao mesmo tempo, em contato com nossos irmãos desencarnados. Olha, Carlinha, os meus filhos entendem, sim. Aliás, eles convivem com o Daniel, então o tio Daniel é muito presente aqui, assim como minha família também já convive um pouco à distância. Eu escondi muito tempo da assim, do público por causa da minha família, que eu procurava proteger no Ceará, porque eles têm diversas religiões, e eu também não gosto, confesso que não gosto muito da publicidade. Até eu chegar nesse ponto aqui foi um processo longo. A minha mediunidade, que eu tenha começado a fazer a psicografia em público, só tem 1 ano e 3 meses, mais ou menos, mas eu tenho 25 anos de mediunidade, né, pelo que eu entendo como gente, e 25 anos passando por esse processo, tem todo um preparo. Mas meus filhos lidam muito bem, eles vêm sendo evangelizados da forma certa, né, da forma infantil, mas eu procuro ensinar da melhor forma possível e eles lidam bem com isso, assim como o meu marido, assim como as pessoas que convivem comigo, meus amigos, todos entendem muito bem.
Qual é o site para doações? Tá, o site para doação é www.inaciodaniel.org. Quer que eu mostre? A letra dele tá feia, www.inaciodaniel.org. Lá vai ter o link do PagSeguro. Tem 3 telefones lá no site também, que você pode utilizar para falar com a Esté, com a Valéria ou com a Lourdes, e elas também podem te direcionar. Todas as doações feitas pelo Inácio Daniel são recibadas, né, tem recibo, e tem também quando a gente compra os materiais, cesta básica, ou seja, para qual for o projeto dos 14, a gente manda a nota também para vocês. Maísa Oliveira, minha irmã, de certo será que vamos evoluir em psicografias? Eu não entendi direito a pergunta, Maísa. Não sei se você está tentando dizer se as psicografias vão ocorrer. Bom, como eu disse, as agendas vão ser mantidas até a gente ver como as autoridades, né, irão reagir, como é que a humanidade reage, né? Mas se não for isso, manda a pergunta de novo que eu te respondo. Um beijo a Gabriela, Ariane. Vem em Salvador, Simone. Simone, eu também quero ir em Salvador, viu? Espero que logo, logo. Vamos ver. Então, assim, eu acho que as perguntas se encerraram. Mandar um beijo para Adriana, do blog Atravessar Fronteiras. Um beijão. Um beijo para a Célia. Um beijo para o grupo inteiro que está me acompanhando. Para os 97 voluntários. Eu continuo dizendo, se você puder, fique em casa, não saia. Vamos tentar combater esse vírus da melhor forma possível. E também trate do seu espírito também, não trate só do corpo. Vamos tratar do espírito nesse momento. Eu quero mandar um beijão para a dona Silvia de São Paulo, para a dona Rita de Campinas, para a Bárbara também, um beijão. Quero mandar para o seu Oscar um beijo, para todas aquelas pessoas que nos acompanham de longe, para a dona Deusa, e estão sempre nos ajudando no Grupo Inácio Daniel, para o doutor Lúcio aqui de Brasília, um beijo muito grande, para a Francinete, são pessoas que nos ajudam sempre, estão sempre conosco, então um beijo muito, muito, muito carinhoso para vocês. Então, gente, eu vou ficando por aqui, eu acho que eu já tomei muito tempo de vocês, e para um primeiro teste, eu acho que eu já falei muito mesmo, né? É um mal de médio, eu acho, pelo menos meu, daqui a pouco vai entrar um monte de médio brigando, mas é um mal meu também falar demais, né, às vezes. Deixa eu ver se tem outro. A Maísa reformulou a pergunta, só um minutinho. Se a psicografia daqui a um tempo, vamos nos ver em 2 mundos. Sabe, Maísa, que eu sempre digo aqui para o grupo, eu gostaria muito que esse véu descortinasse, que não precisasse mais, assim, de intermediários, né, que não se precisasse mais de médios para esse contato entre os 2 planos, que nós tivéssemos a evolução necessária para que os 2 planos se comunicassem bem. Imagina quanta saudade não iria se evitar, né. Mas o Daniel sempre me diz assim, que a gente sempre está lá perguntando: se a gente vai conseguir falar com outro plano, se a gente vai conseguir ver, se a gente vai conseguir ver extraterrestre, vida em outros planetas, e ele sempre me faz a mesma pergunta: "Você já deixou o preconceito de lado?" Porque às vezes a gente se preocupa com cor, com opção sexual das pessoas, com raça, com credo. A gente não consegue lidar bem nem com as diferenças pequenas que nós temos aqui nesse plano. Imagine com as grandes diferenças que temos no outro plano e também nos outros planetas. Então, eu acho que a gente ainda não está preparado, mas eu gostaria muito, porque eu acho que só algumas pessoas, contato mais afino é muito ruim para as famílias, né? Eu acho que toda mãe deveria ter o contato com o filho que se foi, toda filha com a mãe que se foi. Então, acho que sim, deveria, né? Vamos torcer para que a gente esteja preparada algum dia. O Júlio Lisboa pergunta: como está o mundo espiritual nessa fase em que estamos? A primeira pergunta dele foi essa. O mundo espiritual encontra-se preparadíssimo, o outro plano, tem equipes evolutivas, equipes com espíritos muito evoluídos que já foram preparados para esse momento que nós passamos, que já sabem como agir, que têm a paciência, têm a paz, a tranquilidade e o amor para passar por tudo isso,
coisa que nós aqui desse plano ainda não temos, e está sendo demonstrado na mídia isso. Eles no outro plano, eles têm o amor fraternal puro na essência, o do não egoísmo, o de proteger e ensinar, o que a gente ainda não tem. E aproveitando isso, gente, não estoca comida, não estoca muita comida para que falte para outro. Álcool em gel, pelo amor de Deus, gente, vamos manter o equilíbrio da coisa aqui também. A segunda pergunta é: qual o maior ensinamento sobre essa pandemia? O maior ensinamento sobre essa pandemia é a gente começar a aprender a dar valor ao toque, ao abraço, ao beijo, à nossa família, à nossa casa, a dar valor à nossa vida. O maior dos ensinamentos é esse, é dar valor ao dia que vivemos. Nós vivemos um mundo de expiação, mas que não necessariamente precisa ser infeliz. Você pode e tem o direito de ser feliz. E a vida é uma oportunidade. Se estamos aqui hoje, é uma oportunidade para melhorar, para viver, para curtir, para rezar, para pedir a Deus, enfim, para ser um templo de Deus aqui na Terra também. Francisco Mogas, meu amigo de Santarém, um beijo ao povo de Santarém, um beijo ao centro de Santarém, que muito me recebeu. Um beijo, ó. Vocês são demais, eu tenho vocês no meu coração. E um beijo, muito saudade de Santarém, vou voltar logo, logo, se Deus quiser. O Francisco me pergunta, Santarém quando novamente? Ó, nem tinha lido a sua pergunta, mas já respondo. Quando Santarém me convidar, estarei lá. Apesar do frio, né? Passei muita vergonha lá com algumas coisas, né, Mogas? Mas um beijo pro seu Mogas também, viu? Tô com muita saudade dele. Um beijo em vocês, Santarém. Pronto, agora Palmira, um beijo, Simone. Sempre vou nas cartinhas para receber de pai ou mãe, mas até hoje nada. Ô, Simone, mas você vai conseguir, continue persistindo. As cartas, elas são assim mesmo. As cartas, elas vêm no momento certo. Eu sempre digo para as pessoas que essa questão, quando dizem, Mayra, o que é preciso para receber uma carta psicografada? A resposta certa, mas a mais comum é dizer merecimento. Na minha humilde opinião, merecimento todos têm. Os que estão aqui e os que estão lá no outro plano. Por que eu digo que todos têm merecimento? Porque a carta ela tem uma função. E para que ela se cumpra, o merecimento é mútuo. O negócio é que a carta também precisa de equilíbrio. Equilíbrio de quem está aqui, equilíbrio de quem está lá, precisa de desejo, precisa de evolução. Então, assim, persista que você vai conseguir. Eu tenho pessoas que ficaram algum tempo, não conseguiram nem por mim, mas conseguiram em outros médios também, tá bom? Mas eu vou ter um prazer em atender. A última pergunta é da Adriana, ela pergunta: a espiritualidade está feliz ou triste com a reação dos humanos diante da pandemia? Eu acho que a pergunta principal, Adriana, também está dentro de nós, né? Cabe a cada um responder. O que você acha? A gente está passível, né, com os irmãos, mas eu acredito que sim, pelas conversas que eu tenho com o Daniel, eles têm sido felizes na reação da preocupação das pessoas com o próximo. É isso que a gente tem também que tirar, né, de ensinamento nesse momento. Então, eles estão felizes com a forma com que as pessoas estão se reunindo para ajudar os idosos, para ajudar os grupos de risco, a preocupação das pessoas com os outros países, com aqueles que ficaram ilhados no isolamento de navios, em outros países, enfim, eles estão felizes sim e esperando sempre que a nossa melhore, esperando sempre o nosso entendimento, o nosso equilíbrio, e esperando também que a gente sejamos pacificadores aqui. Cada um de nós é um vasinho com uma semente de Deus dentro, cabe a nós fazer ela florescer, tá bom? Então, assim, gente, a gente vai encerrar a nossa primeira live. Foi uma experiência incrível. Quarta-feira a gente entra ao vivo, né, Ivan? Que horas? A gente entra 21 horas, 9 horas, ao vivo, tá? 9 horas na quarta-feira ao vivo. Esse vídeo aqui vai para o YouTube. As pessoas do YouTube que vão assistir gravado, gente, me perdoem aí, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, então foi da melhor forma possível. A próxima live vai ser sobre palestras sobre diversos temas, e eu vou abrir para perguntas. E também vou abrir para alguns recadinhos, coisa que eu não faço. As pessoas sabem que eu faço presencialmente, mas nesse momento também eu não posso deixar de dar os recados
dos nossos irmãos desencarnados. Então, eu vou aproveitar para dar recado para todo mundo do Brasil, os espíritos que queiram me procurar para confortar nos momentos que a gente não está podendo ter psicografia, eu vou fazer isso, os recados. Eu não posso fazer as cartas, mas eu posso dar recadinhos para aplacar a saudade, tá bom? Um beijo muito grande, que hoje à noite a gente possa, ao deitar, orar pelos nossos irmãos que desencarnaram, né, através dessa doença, desse vírus. Na verdade, através dessa oportunidade que temos também, todo mundo que está presenciando isso. E também que possam orar pelos nossos irmãos da rua, dos hospitais, das comunidades carentes, dos assentamentos, que já tem algumas ONGs que ajudam, mas a maioria está aí hoje sem condições nenhuma, pelas chuvas, pela dengue, por tudo que a gente vem passando também. Vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele nos atenda e comece a pacificar tudo isso. Um beijo no coração de Franca, de Santarém, de Petrolina, de Recife, do Ceará, da minha cidade. Um beijo. Fiquem com Deus.